Olá, aluno! Olá, aluna! Nesta primeira semana da disciplina de Física e Processo de Ensino-Aprendizagem, abordaremos um pouquinho da questão História e Epistemologia da Física. Tá? A gente tem aí a Física como sendo uma das unidades curriculares do ensino médio. Na nova proposta da BNCC, ela está introduzida dentro da área de Ciências da Natureza. Tá? E no ensino fundamental, alguns pressupostos da Física são abordados dentro da disciplina de Ciências. Tá? A física, enquanto ciência, ela vem no ramo das ciências da natureza, no sentido de ser aquela ciência que vai se preocupar com o surgimento do universo, com a origem da matéria, tá? E com as referências, as diferentes trocas de energia que acontecem nos sistemas universais. A física, nem sempre, ela é benquista do ponto de vista do ensino por parte dos estudantes, visto que ela utiliza-se de uma linguagem matemática, muitas vezes, para expressar esses fenômenos que são seus objetos de estudo. E por isso, às vezes, ela não é uma disciplina das preferidas entre os estudantes. Então, desse viés epistemológico e histórico, nessa primeira semana, a gente vai comentar um pouquinho a respeito da origem da física, né, e a sua consolidação como ciência, iniciando lá com a parte dos gregos. Né? A física, ela é um objeto de conhecimento dentro da filosofia da ciência. Tá? Então, desde os gregos, a gente tem algumas concepções de conceitos e termos que já eram de curiosidade dos gregos e, ao longo do desenvolvimento da ciência, foram surgindo, né, pesquisadores e pensadores que puderam contribuir para o desenvolvimento dessa ciência. Então, a gente trata a física a partir do atomismo grego, né, por Tales de Mileto, Demócrito, trouxeram as primeiras ideias sobre a estruturação da matéria, aqui, de certa forma, fazendo uma aproximação com a química. Posteriormente, a gente trata da física aristotélica, que vai trazer bastante a ideia de Aristóteles, né, que trazia aquelas concepções a respeito da gravidade, de corpo, objeto, né? Então, a gente coloca ali essa física, ela vai surgir no sentido de pressupostos relacionados à gravidade e, posteriormente, ela vai passar a olhar, então, né, para a questão da hidrostática, como os primórdios ali surgindo o princípio de Arquimedes e outras definições que são de origem mais antiga. Ao longo do desenvolvimento, após a parte da historicidade do pensamento grego, atrelada à parte da filosofia, né, nós temos aí a Revolução Copérnica, por volta dos anos de 1510, onde a gente tem aí essa mudança, essa ruptura, né, da visão do heliocentrismo do geocentrismo para o heliocentrismo, e que coloca em xeque várias concepções que se tinha sobre a parte de gravitação universal. Né? As leis de Kepler, a própria proposição de que o Sol era o centro do universo e não mais a Terra, né? Trouxe uma certa mudança de paradigma nas concepções do pensamento físico da época. E avançando dentro desse contexto histórico, além da parte da física ali, né, de um divisor de águas dessa parte de Copérnico, a gente entra no século XVII na física clássica. E aí é onde surgem grandes pensadores, né, de grande relevância, como Isaac Newton, né, que vai contribuir significativamente para a formulação das diversas leis que a gente tem no sentido de desvendar essa proposição da física enquanto ciência que se preocupa com os fenômenos que regem, né, essas forças que regem esse nosso universo. E aí, a gente tem, ao longo da história, a consolidação da física e a sua subdivisão em diversos segmentos, como a termodinâmica, a mecânica, a óptica, tá? A elétrica, o magnetismo, que são diversos subcampos que vão tendo pesquisadores de nicho específico. Após a parte da física do século XVII, que foram as grandes ideias da física clássica, que a gente chama de Isaac Newton, a gente já vai avançando no sentido de se olhar mais abertamente para os processos elétricos, ópticos e magnéticos, no qual a gente começa a desvendar um pouquinho essa relação entre esses fenômenos por parte da mecânica quântica e da ondulatória. Então, a gente tem aí, a partir do eletromagnetismo e do desvelamento da estrutura do átomo, uma grande força dentro da área da física no sentido de promover uma nova era. A gente sai da era clássica do século XVII e XVIII e começa, no século XIX, introduzir a era quântica na física. É onde existe essa questão da dualidade, onda-partícula, física da relatividade, questões do modelo atômico atual, né?
essa dualidade quântica da matéria que passa a reger diversos fenômenos e, a partir daí, contribui para uma série de avanços científicos também na área que a gente teve. Por exemplo, a questão do controle da radioatividade, as próprias contribuições de Einstein para estudo da relatividade, a questão das relações da geometria do espaço-tempo e uma série de outros avanços que contribuíram também para a mudança de alguns objetos, de algumas concepções industriais que a gente tinha na época, e também para melhor entendimento dessas dinâmicas que compõem o universo e para entender melhor como que se estuda a matéria. Então, esse desvelar que nós vamos fazer ao longo dessa semana aí no material, ele vai nos trazer desse pensamento grego até a física contemporânea, né? No quais aí nós temos diversas tendências a áreas especializadas da física que vão buscar se apropriar-se, né, do desenvolvimento de materiais semicondutores de alta capacidade, de um melhor entendimento dessa dinâmica da física quântica, no sentido de compreender o universo. Falar de história da física no ensino de física, sim, é muito importante para contextualização, tá? Então, uma abordagem histórica, toda vez que a gente conduzir um conceito físico, é importante para desfixar aquela visão de que a gente trabalha com física apenas com cálculo, equação e resolução. Então, a gente trabalha a história da física dentro do ensino de física de uma forma contextualizada, articulada para que o aluno compreenda como se deu a construção daquele conhecimento ao longo da história e como aquilo afeta o modo de vida hoje, ou como a vida dele hoje aplica certos conhecimentos de física nas ações cotidianas. Tá? Para essa semana, então, teremos um fórum de discussão sobre essa temática e nos encontramos nele para debater o assunto da semana. Boa tarde.